Vamos que vamos. Então, hoje, religião e espiritualidade, liberdade ou dogma? Então, vamos lá, vamos começar exatamente o que nós vamos abordar hoje com esse tema. Enquanto a religião muitas vezes é associada a estruturas organizacionais e dogmas estabelecidos, a espiritualidade é vista como uma jornada pessoal em busca de significado e transcendência. No entanto, essa distinção nem sempre é clara, e é justamente essa falta de clareza que muitas vezes gera tensão e conflito. Nosso objetivo hoje, aqui nessa live, é aprofundar o nosso entendimento sobre as diferenças fundamentais entre religião e espiritualidade, explorar por que essas diferenças geram conflitos e como podemos abordar estas questões de maneira mais harmoniosa e inclusiva. Este é o objetivo desta live aqui. Então, se você tem essa dúvida, né, eu vou tentar ser mais interativo com vocês. Então, coloca nos comentários, aqui também no Instagram, se você tem essa dúvida entre espiritualidade e religiosidade, se você tem essa confusão entre as duas. Então, por favor, só para eu poder também saber, né, como é que vai essa live, como é que eu vou atingir vocês, qual é a forma. Então, coloca, né, aí se você passa por essa, se você tem dúvida ou não tem dúvida sobre essa diferença, essa distinção entre espiritualidade e religiosidade. Coloca aí nos comentários para eu poder ver, né, como é que nós vamos hoje, se você tem ou não, né, esse problema. Não é um problema, mas é uma falta de entendimento, às vezes é difícil, eu sei que, né, passei por isso também, eu sei que causa uma confusão, né? Se vocês não têm dúvida, tá ótimo, mas tem muita gente que me pede, né, que tem dúvida, sai das instituições religiosas, aí tem problema de se encontrar, não sabe mais para quem rezar, não sabe mais para quem é, então acha que a espiritualidade está fora a espiritualidade não existe sem religiosidade, né? Então, é bom saber, deixa eu ver aqui, tem muita gente que não tem dúvida, tem gente que tem dúvida, é importante a gente participar, tá bom? Aqueles que não têm dúvida, ótimo, mas eu tenho certeza que vai, né? Tem algumas informações aqui que vão ser importantes para vocês, tá bom? Porque conhecimento nunca é demais. Então vamos lá. Então nós vamos falar primeiro um pouco de espiritualidade, né? O que é espiritualidade? Porque muita gente fala espiritualidade. Então aqui nós vamos dar alguns conceitos de espiritualidade. A espiritualidade é uma jornada de autoconhecimento e crescimento pessoal, na qual cada indivíduo é convidado a explorar sua própria relação com o universo, com os outros seres humanos e consigo mesmo. Ela envolve uma busca interior por respostas às grandes questões da existência, com o propósito da vida, a natureza da realidade, a origem do sofrimento e a possibilidade de uma realidade além do mundo material. A espiritualidade pode se manifestar de diversas maneiras, incluindo práticas contemplativas como meditação, yoga, oração, que eu sempre falo, né? Conexão com a natureza, com as artes, o desenvolvimento de valores como o amor, a compaixão, o perdão, o respeito e a gratidão, né? Os 4 sentimentos divinos, amor, compaixão, perdão e respeito, mais a gratidão, e o cultivo de uma consciência mais profunda e compassiva em relação a si mesmo e aos outros, né? Olha que interessante, porque vai muito além daquilo que nós consideramos, né, espírito, né? A espiritualidade é uma abrangência muito grande, principalmente em uma jornada de autoconhecimento. E mais para frente nós vamos ver o quanto isso é interessante e como, né, nos foi deixado isso em escrituras sagradas. A espiritualidade, ela enfatiza a experiência direta e a intuição pessoal como fontes de compreensão. Então, é tudo muito voltado para onde? Para dentro, numa experiência direta pessoal. Ela encoraja os praticantes a confiar em sua própria experiência interior e a desenvolverem uma relação pessoal com o sagrado, sem dependerem exclusivamente de autoridades externas ou dogmas, né? Então, o que eu quis dizer aqui é que o autoconhecimento, a espiritualidade, ela vem de dentro para fora. É uma relação completamente direta com o todo, com o universo, com Deus, né? Sem depender de intermediários, ou de mediadores, ou de autoridades externas. Então, não é de fora para dentro, é sempre de dentro para fora.
Embora não seja necessariamente oposta à religião, a espiritualidade abrange uma variedade de tradições e práticas, valorizando a autenticidade da busca espiritual e a conexão pessoal com o divino, né? Então, aqui a gente tem que entender que a espiritualidade e a religiosidade, elas não são opostos e não estão uma contra a outra. É simplesmente a espiritualidade é o todo e a religiosidade é a interpretação desta espiritualidade de acordo com a necessidade, com a visão, com a época, com a sociedade, com as crenças de um certo grupo de religiosos que criam ali a sua religião, naquilo que eles acreditam, naquilo que eles interpretam da espiritualidade. Deu para vocês entenderem? Então, a espiritualidade ela é uma jornada de descoberta e transformação na qual cada indivíduo é convidado a explorar o seu potencial humano e a se conectar com algo maior, expressando o desejo humano de transcendência e realização. Então, nós estamos falando aqui dessa comunicação, dessa transformação da própria pessoa através dessa comunicação e dessa conexão com tudo que está fora, energeticamente falando. Deu para entender a espiritualidade? Esse é o ponto, né? Agora eu vou colocar religiosidade, aí nós vamos passar para alguns outros pontos, mas eu quis dar aqui um briefing para vocês, porque eu acredito que seja muito importante, né? Nós falamos de espiritualidade, mas de repente alguém vai perguntar para você, mas o que é espiritualidade? Agora você já sabe explicar. Agora você já tem uma base. Agora você tem um entendimento na cabeça da abrangência da espiritualidade que vai muito além do espiritismo, que nós vamos falar também um pouco mais para frente aqui, tá bom? Essa live é muito completa, pessoal, tá? Então, vamos falar um pouco de religiosidade. Então, o que é religiosidade? A religiosidade engloba as crenças, práticas e valores ligados a uma religião ou sistema de crenças, indo além da mera aderência a dogmas ou participação em cerimônias. A religiosidade, ela é algo complexo, né? Ela engloba diversas coisas. Por definição, ela deveria ser a busca por significado, conexão espiritual, né, e orientação moral, e podendo se apresentar de várias maneiras influenciadas pelo contexto cultural e individual. Religião significa religação, seria a nossa ligação com o divino, né? Isso significa religião. Então, a religiosidade, né, deveria ser isso daqui, por definição é isso. Essencialmente, a religiosidade deveria refletir a complexidade das experiências humanas em relação ao divino e à espiritualidade. Então, prestem bem atenção. Religiosidade deveria refletir essa experiência humana, né, do humano com o ser divino, com a espiritualidade, com o universo, com as energias, com tudo que tem ao nosso redor falando. Essa deveria ser a religião, deveria ser isso. No entanto, a busca por essa conexão profunda com o divino e a espiritualidade foi obscurecida por crenças inflexíveis, doutrinação pesada e dogmas rígidos. Por quê? Porque a religiosidade, as religiões, elas foram criadas pelo ser humano. A espiritualidade é o todo. A espiritualidade é o que existe. É que foi a criação do divino criador, do Deus supremo, como você queira chamar. Agora, quando nós falamos em religião, toda e qualquer religião foi criada pelo homem. Se foi criada pelo homem, ela sofreu e sofre toda a tendência do ser humano. Depende da interpretação, depende da necessidade, da época que ela foi criada, depende do que eles acreditavam, depende da quem estava por trás, em qual era a situação daquele momento. Existe, então, todo um cenário por trás de todas as religiões, toda uma história de quando elas foram criadas e por quem elas foram criadas, né? É isso que nós temos que entender, tá bom? E aí, depende, como está ligada à criação do homem, tem aí os seus problemas. Essa abordagem aprisionou a alma,
restringindo o crescimento, a liberdade e a compaixão dos humanos. Então, vou falar de alguns pontos onde as religiões, né, são mais fortes, né, a sua influência é mais forte sobre o ser humano. Então, primeiro, nós temos as crenças imutáveis e estagnação espiritual. Um dos principais desafios da religiosidade excessiva, né, excessivamente dogmática, aquela que é muito dogmática, é a rigidez das crenças impostas. Quando as verdades religiosas são consideradas absolutas e imutáveis, há pouco espaço para a exploração pessoal, o questionamento ou o crescimento espiritual. Isso pode levar à estagnação espiritual, onde a pessoa fica presa em um ciclo repetitivo de rituais vazios e práticas superficiais, sem uma compreensão mais profunda do significado por trás dela. Então, o que acontece com as religiões, umas mais, outras menos, mas a maioria, elas têm muitos dogmas, e os dogmas, o que são dogmas, por definição? São verdades absolutas, são verdades que não podem ser questionadas. Então, eles decidem que aquilo é verdade, você não pode questionar. No mundo em que vivemos, né, em todo o nosso desenvolvimento, o questionamento, ele faz parte do processo da evolução de qualquer raça, porque quando você questiona, você acaba buscando por respostas, você acaba buscando ter outras visões, outras interpretações, e auxiliam para que aquela ideia, para aquela verdade, né, seja realmente verdade. Né? Se você não pode mudar, se você tem que respeitar, elas são verdades que foram colocadas há mais de 1.000, 2.000 anos, e que você não pode nem questionar, como eu falei aqui, fica um pouco, a pessoa ela fica o quê? Doutrinada. Porque ela não pode questionar, ela não pode ter dúvida, mas ela tem dúvida, mas ela não pode questionar. E aí você tem o quê? Uma estagnação espiritual, porque a pessoa acaba não se desenvolvendo. O dentro para fora é só o fora para dentro. Né? São regras, são ditadas, crenças são colocadas, você não pode questionar, aceita. Como é que você pode evoluir? Você não tem espaço, então você cria uma estagnação. Doutrinação e submissão cega. Né? Então, além disso, a doutrinação pesada dentro de certas práticas religiosas levou à submissão cega e à perda da capacidade de discernir o que é verdadeiro e significativo para o indivíduo. Quando as pessoas são ensinadas a aceitar as crenças e os dogmas sem questionar, elas perdem a sua autonomia e se tornam vulneráveis à manipulação por parte das autoridades religiosas. Isso resultou em uma desconexão da própria intuição e da voz interior, impedindo o crescimento espiritual genuíno. Então, quando você tem que seguir uma crença, às cegas, quando o que você tem que fazer, como você tem que se comportar, no que você deve acreditar, sendo colocado de fora para dentro, isso acaba te sufocando, acaba te colocando, né, um cabresto e falou, é para cá que você tem que ir. Em linha reta, você não pode duvidar, você não pode questionar, você não pode querer saber mais. E isso fez com que o ser humano perdesse essa conexão. A nossa maior conexão com todo o plano espiritual é através da nossa intuição. É através de escutando o nosso interior que nós nos comunicamos. Os nossos anjos da guarda, os nossos guias espirituais, né, os nossos mentores, o nosso eu superior, toda uma egrégora que está para, né, nos ajudando no processo, porque nós não estamos sozinhos, eles se comunicam através da nossa intuição. Não é falando, não é você vendo. Sim, certas pessoas, né, têm a habilidade, né, têm o dom da mediunidade mais exacerbada, consegue uma comunicação maior com a quarta dimensão, que é o plano espiritual, e tem os dons da visão, da psicografia, de escutar. Mas todas as pessoas, todas elas, possuem a intuição, aquela voz lá dentro. Aquilo que quando você está indo para a esquerda, aquela vozinha fala assim, não vai. Sabe? Todo mundo tem. Essa voz, é a nossa comunicação, é como a espiritualidade se comunica conosco. Agora, se nós estamos sufocados, as pessoas ficam sufocadas dentro dessas crenças e que não pode se desenvolver, né, ficar presa dentro de uma caixa, ela acaba não escutando, ela perde essa conexão.
E isso faz com que ela não evolua, ela simplesmente fique ali, né, seguindo as regras, vivendo a vida sem saber por que está vivendo a vida, né? Dogmas que limitam a compreensão. Os dogmas religiosos limitam a visão do mundo e da realidade, excluindo a perspectivas diversas e suprimindo a liberdade de pensamento, né? Quando você não pode questionar, quando você não pode abrir a sua visão e enxergar tudo, e aí sim você ter a possibilidade que está nas suas mãos de tirar as suas conclusões do que é certo para você, do que é errado, do que você acredita, do que você não acredita, o que faz sentido para você, o que não faz sentido para você, mas é a sua responsabilidade, está na sua mão. Não é uma outra pessoa, não é uma instituição, não é uma autoridade que se coloca sobre você, que fala para você como você deve ser, o que você deve acreditar, ou como você deve fazer, e não permitir que você descubra, ou que você questione, ou que você busque informações, para você ter a sua própria conclusão. Aí você decide, eu vou para a direita, eu vou para a esquerda, eu vou subir, vou descer, eu acredito nisso, eu não acredito naquilo, isso faz sentido para mim, isso está de acordo com os meus valores. Mas se você não pode, quando as pessoas são condicionadas a enxergar o mundo por meio de uma perspectiva dogmática, elas perdem a capacidade de valorizar a complexidade e a diversidade da experiência humana, tornando-se intolerantes e fechadas à possibilidade de novas descobertas. Não acredita em nada, né? Nada. Nem vida após a morte, nem outros seres, nem outros mundos, nem energia quântica, nem no universo. Quer dizer, fica alienada a uma vida limitadíssima, né, acreditando em coisas que nem são tão verdades, que foram manipuladas, que levam você apenas em um pensamento, numa mente super fechada, como se aquilo só existe aquilo é verdade, chega até a fanatismo, né? Perde a liberdade de olhar por o mundo com seus próprios olhos, acaba enxergando com os olhos daqueles que o doutrinam. Embora a religiosidade devesse ser uma fonte de conforto, que isso é o que todo mundo busca, na verdade, e muitos que estão na religiosidade acreditam, né? Então, devesse ser uma fonte de conforto, orientação e inspiração para as pessoas, na realidade ela é caracterizada por crenças inflexíveis, doutrinação intensa e dogmas limitadores, tornando-se uma prisão para a alma. A alma não pode se expressar. Você não pode se expressar, né? Nesse estado, as pessoas ficam aprisionadas em uma conformidade cega. A vida é assim, é dessa forma. Eu acredito no que eles acreditam. Esse aqui é o caminho que eles estão dizendo, não que as pessoas estão seguindo, né? Por a sua livre, espontânea vontade. E isso acaba em uma estagnação espiritual, como eu falei novamente. Vocês conseguem compreender isso? Deu para vocês terem uma ideia? E eu estou falando de religião, né? Claro que tem mais, menos, mas a essência delas é sempre isso. Por quê? Porque é uma interpretação de um grupo. Por isso que existem tantas vertentes. Olha a religião cristã. Quantas vertentes nós temos? Quantas igrejas, quantas religiões nós temos? Né? E quantas igrejas ali, quantas vertentes? Quantas vertentes evangélicas, vertentes protestantes, católica? Por quê? Cada um tem uma interpretação, forma-se um grupo, cria-se ali o seu credo, o seu clero, o seu cânon, e faz uma religião, abre uma igreja. E passa ali o que ele interpreta, daquele texto, do seu entendimento. É isso que acontece. E faz com que as pessoas, né, limitem as pessoas a pensar apenas daquela forma. Então, quando nós falamos espiritualidade e comparamos com religiosidade, a espiritualidade, em contraste com a religião dogmática, é uma jornada de libertação da mente e da alma. Ela convida cada indivíduo a transcender as limitações impostas por doutrinações rígidas e dogmas inflexíveis, buscando uma compreensão mais profunda de si mesmo e do universo através do conhecimento e do autoconhecimento. A espiritualidade faz com que você navegue até pelas religiões. Pode ver que quando você está na espiritualidade, você estuda um pouco do budismo, você né, tem coisas muito interessantes no hinduísmo, tem coisas interessantes, não podemos deixar, né, o cristianismo,
Claro. Então, você navega entre as religiões. Você pega coisas muito importantes das religiões, mas você não é um doutrinado de uma religião. Vocês entendem a diferença? Isso não quer dizer que você também não possa, de repente, frequentar uma religião. É outra coisa. Você pode ser um espiritualista e, de repente, você segue uma religião. Ok, não tem problema. Contanto que você tenha a sua mente aberta, contanto que você não deixe de ser doutrinado, né? Contanto que você também não fique ali com a mente fechada. O problema todo está aí. Se você tem a liberdade de você, né? Claro, depende do grau que você tem de envolvimento, que se você estiver dentro de uma religião, aquele que você for fanático e estiver lá dentro, vivendo 24 horas com tudo aquilo ao seu redor, você vai arrumar muita encrenca e muita confusão. Quando você expressar algumas coisas que não estejam ali dentro das crenças, dos dogmas, da verdade absoluta, das regras impostas nessa religião. Mas você pode navegar, você pode frequentar, contanto que você tenha a sua visão, você tenha o seu conhecimento. Isso faz sentido para mim, aquilo não, mas eu relevo porque isso aqui é importante, porque isso aqui faz sentido para mim. Quando você está na espiritualidade, você fica mais flexível, porque você tem o todo, enquanto a religião são partes. Mas se você tem o todo, você consegue navegar nas partes que fazem sentido para você, porque todas elas fazem sentido. Elas somente foram adaptadas para a necessidade daquelas pessoas que as criaram. Ok? Uma das maiores vantagens da espiritualidade é a capacidade de libertar as pessoas da doutrinação e da submissão cega a autoridades religiosas, que eu acabei de falar. Você se liberta disso. Você decide se você vai ou não, se você quer continuar nessa religião que você tem, da forma como, mas você está livre, você vai decidir se você concorda ou não concorda. É sua, você tem uma visão muito mais ampla, isso é sua liberdade, você sai da doutrinação e da submissão. Em vez de aceitar crenças pré-determinadas, sem questionar, né, fica ali, ó, a espiritualidade encoraja a investigação pessoal e a busca pela verdade através da experiência direta e da reflexão crítica. Ninguém vai falar para você. Ninguém vai colocar crença. Você vai criar as suas crenças. O que é uma crença? Uma crença é algo em que você acredita. Isso é crença. A crença, quando é sua, ela é sua, é no que você crê. Ótimo, porque você estudou, porque você adquiriu conhecimento, e aquilo faz sentido, aquilo é o que você crê. O problema é você viver naquilo que outras pessoas creem, e que querem que você crê no que elas creem, não no que você crê. Vocês entendem isso? É muito importante essa diferença. Porque aí é onde está a sua liberdade de você ser quem você é. De você crer naquilo que você deseja crer. Você acredita, você tem paixão por aquilo, aquilo mexe com você, aquilo te deixa vivo, aquilo é uma coisa que você... Não você ter tudo isso de uma outra pessoa, de um grupo de pessoas. Então, essa liberdade que você tem permite que os praticantes espirituais cultivem uma compreensão mais autêntica e significativa das suas crenças e valores, baseado na sua própria jornada de descoberta e de crescimento. Olha a liberdade que você tem. Claro que você também vai ter o quê? Responsabilidade. Mas está nas suas mãos. É a sua vida. Então, assuma o controle, né? E tenha essa liberdade de você acreditar naquilo que você acredita de verdade. Você tem uma ampliação da visão de si mesmo. A espiritualidade, ela amplia a visão que as pessoas têm de si mesmas. Porque na espiritualidade, como você tem que ir para dentro, você tem que de dentro para fora, você acaba trabalhando o seu interior, o autoconhecimento, o conhecimento, você começa a conhecer você. Permite que você reconheça a sua verdadeira natureza e potencial. Quem você é. Quais são os seus pontos fortes? Quais são as suas falhas? O que você precisa melhorar? Como você pode contribuir melhor com o mundo? O que você precisa fazer para você ser uma pessoa melhor? E fazer. Isso tudo ajuda demais na jornada. Ao invés de se identificar exclusivamente com papéis sociais, títulos ou identidades superficiais, os praticantes espiritualistas
são convidados a explorar a sua essência mais profunda e reconhecer sua conexão intrínseca com o universo. Os espiritualistas, eles, com todo esse trabalho, eles acabam vendo quem eles realmente são como alma, e não um título. Profissão, título, isso não é o que você é. Isso é o que você faz. Ah, eu sou médico. Não, você não é um médico. A sua profissão é medicina. Você é uma pessoa que sim tem um talento, que sim estudou, que sim se dedicou a uma profissão, e é através dessa profissão que você serve à humanidade. Ok. Mas você não é médico. Você é uma pessoa que tem uma profissão de médico. Importantíssima, valiosíssima. Você é muito mais que um médico. Né? Estou dando um exemplo de uma profissão. Então, isso promove uma maior autenticidade, compaixão e aceitação de si mesmo, permitindo que as pessoas vivam mais plenamente de acordo com os seus valores e propósitos verdadeiros, e não com os dos outros. A espiritualidade também é uma busca pela iluminação através do conhecimento e do autoconhecimento. Iluminação é uma das palavras mais utilizadas que existiam em todos os apócrifos, né, nos textos gnósticos, que eram os verdadeiros evangelhos, os evangelhos originais dos apóstolos. Falava-se muito em iluminação. Inclusive que Deus é uma luz interior. E não é uma luz lá no céu. É uma luz interior. Por isso que nós falamos de iluminação. Por isso que nós falamos em ascensão espiritual. Por isso que nós temos a nossa hashtag, pessoal. Hashtag proteja a sua chama. O que é a chama? O que é essa iluminação? É a sua vibração, é a sua frequência, é a sua energia, que é elevada quando você tem pensamentos que geram sentimentos de alta vibração. Amor, compaixão, perdão, respeito, felicidade, gratidão. Todos esses sentimentos elevam a sua vibração. Isso faz com que você se ilumine. Você acende. Em vez de confiar exclusivamente na autoridade externa ou na revelação divina, os praticantes espirituais são incentivados a buscar sabedoria em uma variedade de fontes, incluindo textos sagrados, tradições espirituais, filosofia, ciência, experiência pessoal. Então, na espiritualidade, o leque abre muito mais. Você consegue estudar tudo aquilo que te interessa, que você acha curioso, que te chama atenção, que você sente aquela intuição lá dentro, ou isso aqui eu quero, né? Olha, eu tava pensando, me apareceu um livro. Olha, eu tava pensando, apareceu uma live, apareceu um filme, um documentário. Então você começa a estudar, abre um leque de possibilidades, né? E nós temos aí achados incríveis. Vocês sabem que eu sou um estudioso nisso, um estudioso em escrituras sagradas, civilizações antigas que nos deixaram tanta informação, né, que foi colocado tudo debaixo do pano, né, para ninguém saber, que vocês já sabem. Isso é incrível. Então, ao integrar essas diversas perspectivas, eles podem desenvolver, os espiritualistas, uma compreensão mais holística é integrativa, e inclusiva do mundo e de si mesmo, abrindo caminhos para a iluminação espiritual e o despertar da consciência. Então, essa é a jornada. Então, quando nós falamos despertar da consciência, é tudo isso que eu acabei de falar. É este processo, né, que na verdade é uma jornada, né, que é o despertar da consciência, a expansão da consciência, o trabalho até você chegar, né, na ascensão espiritual. É uma jornada, né, não é uma coisa da noite para o dia, nós sabemos isso, mas faz parte do processo. Faz parte, por quê? Porque nós temos que abrir a mente, nós temos que estudar, abrir o nosso conhecimento, pegar conhecimento para podermos analisar, avaliar e criarmos as nossas próprias crenças. Isso é um processo, né? Então, em resumo, a espiritualidade é uma jornada de libertação da mente e da alma que amplia a visão que as pessoas têm de si mesmas e do universo. Ao questionar dogmas e doutrinações, os praticantes espiritualistas são capazes de desenvolver uma compreensão mais autêntica e significativa de suas crenças e valores, enquanto buscam a iluminação através do conhecimento e do autoconhecimento. É uma busca pela verdade interior que os liberta das limitações do ego e os guia em direção à realização espiritual e ao despertar da consciência. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esta é a verdade. Esta é a verdade que Jesus deixou, né, de ensinamento. Eu tive uma mensagem hoje, um direct, de uma seguidora, né, que falou que né, que ela tem
religiosidade, ela frequenta instituições, mas ela está muito atrapalhada, né? Porque as instituições, né? A dela coloca que a espiritualidade, essa terrestre é tudo demônio, né? Tudo feito de anjo caído, e toda aquela doutrinação, aquelas crenças, né? Que colocam na cabeça das pessoas, ela está com muito medo, né? Não sei se ela deve estar aqui assistindo, que ela falou para mim que assistir, deve estar com muito medo, né? Porque eles ficam tocando terror, né? Deveria ser o conforto, deveria ser ajuda, deveria ser um suporte, em vez disso, né? Fica falando que não deve. Então, só para vocês verem como são essas crenças, né? Eu vou só dar esse exemplo para poder ajudá-la e com certeza vou ajudar muito aqui, a vocês também. Então, você tem as religiões, né? Principalmente a católica aí, a evangélica, a cristã, né? Cristiano, essas, que falam que os extraterrestres são demônios, né? Anjos caídos, tocam terror. Então, vamos lá. Então, vocês vão ver que eles mesmos se contradizem. Qual a definição de extraterrestre? Extraterrestre é todo aquele que não é da Terra. Ok? Ok. Não é da Terra, é extraterrestre. Ok. Fala para mim. Arcanjo Miguel é da Terra? Nasceu aqui? É um humano ou é um anjo? É um ser que não é da Terra. É um ser que não é da Terra, né? Isso qualquer Bíblia, né, fala. Me fala o seguinte, Arcanjo Miguel é o quê? É um extraterrestre. Não nasceu aqui, não é daqui. E nós temos aí o Gabriel, né? Nós temos aí, não é nem para falar todos, que são considerados anjos. Né? Em todas as passagens da Bíblia tem. Né? Já fiz live sobre isso. Então, vocês verem, eles mesmos caem em contradição quando fala de extraterrestre. Cai em contradição, existem diversas passagens que falam, profeta Elias, né? Enoque, Isaías, tem um monte de, né? Que falam sobre isso, falam abertamente, descrevem, e eles caem em contradição. Por quê? Porque as pessoas não conseguem ler a Bíblia. A Bíblia não é um livro. Não é um livro que começa e tem um fim. Era uma vez. A Bíblia é uma coletânea de escrituras e livros sagrados que começou com o Gênesis, que foi escrito em 1440 antes de Cristo. E o Apocalipse, que foi escrito em 70, 90 depois de Cristo. Então, nós estamos falando de quase 1.500 anos. Livros, então é uma coletânea. Não é fácil, foi feito já que não é para entender. Passou por várias traduções. Então já li, já é complicado. Eles aproveitam isso, né, para colocar na cabeça das pessoas essas crenças que acabam atrapalhando e deixando as pessoas com medo, ansiosas, com confusão mental, né? Ah, estão falando de extraterrestre, que agora avistamento tem todos os dias, né? Já foi aceito, já foi para o Congresso americano, já não, quem fala já tá por fora, né? Já foi aceito em tudo. Só não apareceram, desceram e deram a mão, falou, e aí, tudo bem, brother? Com prazer. Só não fizeram isso até agora. E tem aqueles que ainda continuam falando essas besteiras. E aqueles que não têm tanto conhecimento, ou que estão ainda tão doutrinados, que caem na ladainha deles. Desculpa falar assim, né? Mas vamos que vamos. Aí eu quero falar para vocês, vou falar, lógico, curto, né? Mas é muito importante, o Evangelho de Tomé, né? Então, eu fiz uma live falando, né, da doutrinação, da católico, dos gnósticos, né? Depois vocês procurem. Foi feito em novembro do ano passado. Então eu mostrei, e existe muito importante que nós só temos a visão dos ortodoxos, né, dos cristãos ortodoxos, dos gnósticos que estudavam realmente as escrituras sagradas, eles eram perseguidos, né, foram mortos, os seus livros ali, todo queimado, porque não podia, né, mostrar, e eles escondiam. Então está vindo à tona, muito difícil, porque eles tinham que esconder, porque senão a Igreja Católica Romana ia lá e queimava tudo, como queimou tudo que podia. Mas, graças a Deus, a gente está achando ainda algumas coisas. E foi achado alguns códices que não eram mais pergaminhos, já eram como livros, tinham capa, de escrituras sagradas feita por esses gnósticos que estudavam, que eles eram filósofos, eles eram os monges, eles eram os estudiosos, eles estudavam os originais. E ali foi encontrado em Nag Hammadi, que é um lugar perto ali no Egito, né? Eu tem uma live sobre isso, vários códices, vários evangelhos. E dentre eles acharam o Evangelho de Tomé. Muito interessante, muito interessante.
E eu vou colocar aqui, eu já falei do Evangelho de João, eu tenho uma live sobre isso, né? Tem o Evangelho de Felipe, tem o Evangelho de... inclusive de Maria Madalena, o Evangelho de João, o mais completo encontrado até hoje, está ali na biblioteca, né? Eles chamaram de Biblioteca de Nag Hammadi. Então, esse Evangelho de Tomé, ele é muito interessante, porque é um evangelho que ele não fala da história da vida de Jesus, Jesus com Maria Madalena, Jesus com os apóstolos. A história, a vida de Jesus, ele não é um evangelho que conta a vida de Jesus, mas é um evangelho que ele apresenta 117 dizeres de Jesus, né? E grande parte desses dizeres não são nem mencionados no Novo Testamento, né? Porque no Novo Testamento tinha coisa aí que eles não podiam colocar, né? Não podiam colocar. É muito interessante. Claro que eu não vou fazer aqui, né? Vou falar tudo, mas eu trouxe aqui alguma coisa, né? Então, esse evangelho, o que é mais interessante, é que ele fala de Jesus, né? De uma forma como Jesus sendo um cara muito místico, muito espiritual, né? Que falava que o reino de Deus estava dentro de cada pessoa. Olha que interessante, né? Então, o que ele diz ali, que se você desenvolver o amor, o perdão, o não julgamento, o autoconhecimento, né? O altruísmo, por exemplo, né, que é a compaixão, que o reino de Deus cresce dentro de você. Olha só, de dentro para fora. Então nós já estamos ligando a espiritualidade, até então que era, né? E a religiosidade unindo. Porque esta aqui é o verdadeiro cristianismo, que é o deixado pelos apóstolos, certo? Que é uma outra visão do que a interpretação da Igreja Católica Romana. Agora, olha que legal, eu não vou trazer o 117 aqui, né? Mas olha esse aqui, que interessante. Jesus diz, pois bem, o reino está dentro de vós e também está em vosso exterior. Quando conseguirdes conhecer a vós mesmos, então sereis conhecidos e compreendereis que são filhos do Pai vivo. Aqui ele fala de autoconhecimento, aqui ele fala interior, que o reino está dentro e fora, ou seja, nós estamos totalmente conectados e que ao termos esse conhecimento, nós compreenderemos que nós somos filhos de Deus, porque Deus está vivo dentro de nós. Completamente diferente do que, né, a Igreja Católica fala ou as outras, né, cristãs falam. Que é de fora para dentro. Aqui ele está dizendo, tanto é que isso aqui foi excluído. Isso aqui não pode aparecer na Bíblia. Foi escrito por Jesus. Outra fala, Jesus disse, escutem bem essa daqui. Aquele que busca, continue buscando até encontrar. Quando encontrar, ele se perturbará. Ao se perturbar, ficará maravilhado e reinará sobre o todo. Ele fala aqui exatamente o que o despertar da consciência. Olha isso. Porque aquele que busca, continue buscando até encontrar, é o despertar da consciência, né? Porque a busca é interior. Ele sempre fala interior, né? Não buscar lá fora, buscar dentro. Buscar compreender, buscar saber quem ele é, o autoconhecimento, né? Faz você quebrar as crenças limitantes, faz você ter conhecimento externo, sim, mas de história, da verdade, né? E quando você encontra, ou seja, quando você desperta, o que acontece? Você se perturba. Você se perturba. Você fica, meu Deus, tô com medo, será que é isso? Tô ficando louco, né? Será que é? Será que não é? Onde eu encontro mais? Aí você passa a ser um desperto decadente. O que é o desperto decadente? É uma pessoa perturbada porque ela está ainda querendo encaixar as peças no quebra-cabeça. Aí entra onde eu entro com o curso de expansão da consciência. Que esse é o, né? Eu sempre falo, essa é a pior parte, que me levou 14 anos para montar o quebra-cabeça. Por isso que eu ajudo com o curso para montar o quebra-cabeça. Mas ao se perturbar, ou seja, ao você ter essa perturbação e montar o quebra-cabeça, você ficará maravilhado e reinará sobre o todo. Você passa a ascensionar. Você reinará sobre o todo. Isso está escrito no Evangelho de Tomé. Não sou eu que estou dizendo, não o Júnior. É Tomé, que andava coladinho em Jesus.
Então, uma outra visão, isso Tomé diz que é Jesus que falava isso, né? Isso são dizeres de Jesus, ele foi escrevendo só os dizeres de Jesus. É muito interessante esse evangelho. Então, só estou colocando para vocês entenderem como as religiões têm as suas interpretações. Por que isso aqui não está na Bíblia? Por que isso aqui não foi canonizado? Por que isso aqui foi retirado? Todos os cristãos têm o direito de saber isso aqui. Têm o direito de saber que Jesus falava, é luz interna, que você tem que se iluminar. Todos têm o direito de saber. Mas foi tirado. Por isso que a busca por conhecimento é muito importante, onde nós podemos ver o todo. Aí sim você aqui decide se você quer o que Jesus fala ou o que a igreja está te falando. Que Deus está lá em cima, no céu, que Jesus também foi embora, que vai voltar. E quando ele voltar, se você se comportar, se seguir as crenças e os dogmas da igreja, quem sabe você tem a salvação. Quem sabe, né? Você dá sorte e você vai ter a salvação. Aí você tem a possibilidade de escolher o que seguir. Não estou falando, cada um tem a sua escolha, mas você tem que ter o que é a opção. Ó, Jesus falava isso e os caras falaram que ele falava isso. Estuda, compreende, cria a sua crença e você acredita se Deus está lá em cima ou se está dentro de você. Se você vai fazer alguma coisa e ele crescer espiritualmente, ou se você vai esperar o retorno de Jesus para ele te salvar. Um dia, não sei, eles estão esperando, ó, faz mais de 150 anos que eles estão falando. Vai voltar, não, tá chegando. Agora vai, não, agora vai. Né? Quando foi o primeiro combate mundial ia ser, o segundo combate mundial, agora vai, não, tá aqui nas escrituras, ó, foi o Apocalipse falou que quando estourasse o pau, eu estou esperando até agora. Faz 150 anos que eles estão esperando, aí veio passou por isso, passou por aquilo. Né? Desde lá de trás. Quer continuar esperando? Tudo bem. Cada um é responsável pela sua vida. Não tem problema. Não estou aqui julgando, não estou falando nada. A única coisa que eu estou falando é que cada um deveria ter adquirido conhecimento e, se julgar que é bom ficar sentado esperando, ótimo. Tudo bem. Mas pelo menos você tem a opção de decidir por você no que acreditar, em que acreditar e como você vai levar a sua vida, né? Por isso eu quis colocar o Evangelho de Tomé, né? Agora, uma outra coisa interessante. E quando nós falamos em espiritualidade, muita gente fala espiritismo. Existe uma diferença entre espiritualidade e espiritismo. Opa, Júnior, agora deu confusão na cabeça. Deu confusão na cabeça? Põe aí nos comentários enquanto eu tomo água. Se deu confusão na cabeça, que existe uma diferença entre espiritualidade e espiritismo. Existe. Vamos lá. Embora possam parecer conceitos semelhantes à primeira vista, que eu acho que todo mundo acha, né? A espiritualidade e o espiritismo são distintos em suas abordagens, crenças e práticas. Enquanto a espiritualidade abrange uma ampla gama de experiências e visões do mundo, o espiritismo é uma tradição religiosa e filosófica específica que se originou, né, no século XIX e tem as suas próprias características distintas. Então, o espiritismo, ela é uma tradição religiosa e filosófica específica, né? Que se originou no século XIX com as obras de Allan Kardec e outros pioneiros no espiritismo. Tem suas próprias crenças centrais, incluindo a crença na sobrevivência da alma após a morte, na comunicação com os espíritos, na reencarnação e na lei da causa e efeito, ou lei de ação e reação. Então, o espiritismo não deixa de ser uma religião. É uma religião, né? Tem suas próprias crenças, né? Tem tudo isso daqui. Os adeptos do espiritismo geralmente participam de sessões espíritas, então eles têm, né, os seus ritos, né? Geralmente participam de sessões espíritas, nas quais tentam se comunicar com os espíritos dos falecidos e seguem uma série de princípios éticos e morais destinados a promover o desenvolvimento espiritual e a evolução da alma. Então, só que eles têm, sim, os seus rituais, né? Eu vim de uma família espírita, né? Eu nasci católico, mas ainda criança, minha família era muito médium, uma mediunidade, nós, né, já era criança ainda, nós já fomos para o espiritismo. Então, eu venho de uma família espírita, ia em centro, mesa branca, né, tudo isso daí. E ainda frequento, às vezes, é o que eu falo, né, você quando é espiritualista, você pode navegar aonde, né,
onde você deseja, que aquilo faz bem para você. Então, realmente, às vezes eu frequento, né? Eu frequento, na verdade, um centro que todo mundo já sabe, né? Um centro espiritualista, que é o Cura-te, que abrange todas a história, as religiões, né? Uma coisa muito espiritualista, né? Na verdade, abrange tudo. É muito bacana, mas eu também, né? Muito tempo eu frequentei o Arcas Ramatiz, né? Que é liderado pelo Tony Roberts, fica em São Paulo, que também ali me ajudou muito no meu despertar, né? É uma das poucas casas, né, espíritas, Ramatiz até, em que se fala, né, de transição planetária, exilados de Capela, livro de Urântia. É incrível, né? Foi um dos poucos lugares, na verdade, talvez o única casa espírita que fala de tudo isso, com palestras, com ensinamentos, muito, muito, muito interessante, me ajudou muito, né? Em finalizar a montagem do meu quebra-cabeça com a espiritualidade, né? Então, embora a espiritualidade e o espiritismo compartilhem algumas semelhanças, como a crença em uma dimensão espiritual da existência, busca por crescimento espiritual e pessoal, é crucial conhecer as suas distinções. Enquanto a espiritualidade abraça uma variedade de crenças, né? Você pode ir para o budismo, hinduísmo, né? Tibete, monge, transcendental e outras religiões, espiritismo, né? Geralmente os espiritualistas têm ou vieram do espiritismo, normalmente, né, mas ampliaram a sua gama, por isso eles se tornam espiritualistas, né? Então, enquanto a espiritualidade abraça uma variedade de crenças, práticas e tradições, sendo uma abordagem mais ampla, inclusive, o espiritismo é uma tradição religiosa e filosófica específica, com suas próprias doutrinas e práticas distintas. Né? Então, nós temos uma conclusão, que, em resumo, a espiritualidade ela representa uma jornada pessoal de conexão com o divino e busca interior, ao passo que o espiritismo é uma tradição religiosa e filosófica específica que se originou no século XIX, com Allan Kardec. Embora haja sobreposições entre ambas, é crucial reconhecer suas diferenças e compreender que o espiritismo constitui apenas em uma faceta do vasto espectro da espiritualidade humana. Foi exatamente este ponto em que eu, como espírita, dentro de mim falava, isso é apenas uma parte de algo muito maior que me fez sair em busca de conhecimento, conhecer física quântica, conhecer o universo, estudar civilizações antigas, estudar tudo que eu estudei para poder entender que o espiritismo era apenas uma parte da espiritualidade, né? Uma parte importante da espiritualidade. Mas mesmo o espiritismo, né, tem ali as suas crenças, tem ainda as suas limitações, né? E eu vou dar um exemplo. A maioria, né, não vou falar todas, mas tem muitas casas espíritas que, se você fala em extraterrestre, você já te olham de lado. Eu conheço pessoas que tiveram que sair, trabalhavam em casas, né, espíritas, e por, né, terem já conhecimento, estudarem, ampliarem a sua visão, tiveram que sair porque não era aceito falar sobre vida extraterrestre. Não era aceito. Alguém aí já passou por isso? Alguém frequenta algum centro espírita em que, se você falar em vida extraterrestre, em ET, os caras já falam, não, aqui não. Aqui não. Né? Então. Agora, o Fernando está falando, o próprio Allan Kardec nunca fechou o assunto. Vamos ver se ele nunca fechou o assunto, porque vários livros, né? Não só ele, como o próprio Chico Xavier. Mas eu tenho aqui na minha mão o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Ok? Livro de Espíritos. Isso aqui deveria ser um livro que todo espírita é o primeiro livro, né? É a Bíblia. Então, existe aqui, chamado, vou ler aqui, da criação, Pluralidade dos Mundos, escrito por Allan Kardec. Vou só ler para vocês. A pergunta, né? É pergunta e resposta. São habitados todos os globos que se movem no espaço? Allan Kardec responde: sim. E o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Entretanto, há homens que se têm por espíritos muito fortes e que imaginam pertencer a esse pequenino globo o privilégio de conter seres racionais. Orgulho e vaidade julgam que só para
criou Deus o universo. Desculpa, se isso aqui não for muito claro. Deus povoou de seres vivos os mundos, concorrendo todos esses seres para o objetivo final da providência. Acreditar que só os haja no planeta que habitamos, fora duvidar da sabedoria de Deus, que não fez coisa alguma inútil. Certo a esses mundos, há de ele ter dado uma destinação mais séria do que a nos recriaram à vista. Aliás, nada há, nem na posição, nem no volume, nem na constituição física da Terra, que possa induzir a suposição de que ela goze do privilégio de ser habitada com exclusão de tantos milhares de milhões de mundos semelhantes. Se isso aqui não for claro, não sei o que é. Está no livro dos Espíritos. Então, quando vocês forem numa casa espírita que achar que você está louco, você fala para eles lerem o livro básico dos Espíritos. Não, e tem outros, né? Tem outro livro de Allan Kardec, que ele, inclusive, fala claramente que Júpiter é o planeta mais avançado do nosso sistema solar, que a civilização de Júpiter é a civilização mais avançada. Nós temos Chico Xavier, que fala claramente em diversas, né, passagens. Mesmo assim, nós continuamos tendo casas espíritas que você fala em extraterrestre, né? Tá vendo? Então, existe isso. Então, busque. Eu fui várias casas. E isso me incomodava demais. Demais, porque eu não conseguia entender, né? E quando eu fui para o Arcas Ramatiz, que falava de tudo muito aberto, explicava tudo que nós falamos aqui, né? Eu encontrei uma casa espírita, né? Arcas Ramatiz, né? Em que fala muito sobre tudo isso. Por isso que eu falo, temos que abrir a nossa mente, né? Abrir. E mesmo estando na cara, escrito, ainda nós encontramos o ser humano com a sua própria interpretação, né? E ditando regras da religião. Eu queria fechar, né, essa live aqui, que eu achei que foi bem bacana. Eu queria fechar ela com um texto, né, que é muito, muito legal. Que eu acho que fecha com chave de ouro. Então, existia um filósofo holandês, né, no século XVII, chamado Baruch Spinoza. E ele fez um texto incrível. E esse texto foi chamado Deus segundo Spinoza, ou Deus falando com você. É incrível, assim, eu gosto muito, e eu quero dar de presente para vocês. Eu vou ler para vocês o que é o Deus de Spinoza. Escutem. Para de ficar rezando e batendo no peito. O que eu quero que faças é que saias pelo mundo, desfrutes de tua vida. Eu quero que gozes, cantes, te divirtas e que desfrutes de tudo que eu fiz para ti. Para de ir a esses templos lúgubres, obscuros e frios que tu mesmo construíste e que acreditas ser a minha casa. A minha casa está nas montanhas, nos bosques, nos rios, nas praias. Aí é onde eu vivo e expresso o meu amor por ti. Pare de me culpar pela tua vida miserável. Eu nunca te disse que eras um pecador. Para de ficar lendo supostas escrituras sagradas que nada têm a ver comigo. Você não podes me ler no amanhecer, numa paisagem, no olhar dos teus amigos, nos olhos do teu filhinho, não me encontrarás em nenhum livro. Para de tanto ter medo de mim. Eu não te julgo, nem te critico, nem me irrito, nem me incomodo, nem te castigo. Eu sou puro amor. Para de me pedir perdão. Não há nada a perdoar. Se eu te fiz, eu te enchi de paixões, de limitações, de prazeres, de sentimentos, de necessidades, de incoerências, de livre arbítrio. Como posso te castigar por seres como és, se sou eu quem te fez? Crês que eu poderia criar um lugar para queimar a todos os meus filhos que não se comportam bem pelo resto da eternidade? Que tipo de Deus pode fazer isso? Esquece qualquer tipo de mandamento. São artimanhas para te manipular, para te controlar, que só geram culpa em ti. Respeita o teu próximo e não faças aos outros o que não queres para ti. A única coisa que te peço é que prestes atenção à tua vida. Que teu estado de alerta seja o teu guia. Tu és absolutamente livre para fazer da tua vida um céu ou um inferno. Para de crer em mim.
Crer é supor, imaginar. Eu não quero que acredites em mim. Eu quero que me sintas em ti quando tu beijas tua amada, quando agasalhas tua filhinha, quando acaricias teu cachorro, quando tomas banho de mar. Para de louvar-me. Que tipo de Deus ególatra tu acreditas que eu seja? Tu te sentes grato? Demonstra-o cuidando de ti, da tua saúde, das tuas relações, do mundo. Expressa a tua alegria. Esse é o jeito de me louvar. Para de complicar as coisas e de repetir como papagaio o que te ensinaram sobre mim. Não me procures fora, não me acharás. Procura-me dentro. Aí é que estou, dentro de ti. Cara, é muito incrível. É muito incrível. Foi escrito no século XVII. E é uma coisa tão atual, uma coisa tão legal. Então eu quis deixar isso para vocês de presente, né? A gente fala de espiritualidade, fala de religiosidade. E aí esse texto, eu acho que ele resume tudo, né? Tudo. E eu falei, eu vou dar esse texto para eles, tá? Eu tenho uma mensagem para vocês. Eu falei para vocês que eu tinha um aviso importantíssimo, né, para vocês. Eu sei que tem muita gente preocupada, né? Preocupada com o que vai acontecer em 2004, quando se refere àquela crise que nós já passamos em 2020, né? E é uma coisa que eu não posso falar na plataforma, porque aí eu perco o canal de vez, né? Vocês já sabem. Então, o que eu digo, mas é tanta pergunta que eu tenho, é tanta gente ansiosa, é tanta gente com medo, é tanta coisa, que eu resolvi fazer uma coisa que eu nunca fiz, né? Então, prestem muita atenção, né? Antes disso, eu vou passar uma mensagem para vocês, para a gente ir para o que eu quero falar. Você não necessita de um mediador ou de um intermediário para se conectar com Deus, com Jesus e com toda a energia espiritual que o cerca. Assuma o papel de protagonista no palco da sua vida e permita-se ser livre para explorar quem você realmente é e no que você acredita.